Oi, gente! Eu sou Amanda Faraco, sou professora concursada na SME Carioca. Estar aqui como concursada no Rio de Janeiro é um sonho que eu consegui realizar através dos estudos, através do concurso público. E eu decidi fazer esses vídeos para vocês com algumas aulas, ensinando tudo que eu aprendi no decorrer dessa trajetória de concurseira. A primeira vez que eu me inscrevi no concurso público, eu tinha 17 anos e foi para o Tribunal Regional do Trabalho. E eu lembro que, na época, eu fiz um cursinho e quando chegou na hora de fazer a prova, eu tinha 17 anos, eu me senti muito, muito insegura. E eu falei assim, eu não vou conseguir e eu não fui fazer a prova. E eu não sei se talvez naquela época eu teria sido aprovada com 17 anos para o TRT. E assim, isso é uma coisa que ficou muito na minha mente, porque eu era adolescente, eu gostava de sair, eu estava sempre nas baladas, mas eu era estudiosa, eu gostava de ler muito, ainda gosto. Então, assim, eu sempre fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha de o que teria sido se eu tivesse feito. Mas a vida andou, aconteceram várias outras coisas. Eu comecei o curso de Direito, não gostei do curso de Direito, aí mudei para Biologia. E aí falaram assim, Você vai ser professora. E eu falei assim, cara, eu tô fazendo biologia porque é a matéria que eu mais gosto na escola. Eu queria ser bióloga, eu queria trabalhar em laboratório, eu queria nadar com os golfinhos, trabalhar com animais, em zoológico. Eu não queria ser professora, fato. Eu odiava as matérias pedagógicas. E as minhas professoras da faculdade falavam que eu era muito boa nas matérias pedagógicas, assim, eu era muito elogiada, eu tirava boas notas, eu fazia bons textos, né, porque eu sempre gostei de escrever. E por muito tempo eu evitei a sala de aula. Só que, principalmente no interior, a gente, com o curso de biologia, ou você vai dar aula ou você vai trabalhar em outra coisa que não seja na sua área. Eu não tinha experiência. Eu tive experiência somente como professora desde a faculdade. Então, assim, eu nunca consegui empregos em outra área. E várias vezes eu tentei sair. Quem é professor e que não é efetivo sabe que a gente enfrenta uma instabilidade muito grande e a gente pensa em desistir, a gente pensa em sair. Então, teve uma época que eu saí, fui tentar fazer faculdade de direito de novo, aí fiz um mês só e desisti. Aí teve uma época que eu fui fazer veterinária, aí eu falei, vou fazer veterinária, chega, não quero dar aula mais. Porque a instabilidade, a insegurança me fazia querer buscar outras coisas. Quando em 2015 teve o concurso do Estado, foi a primeira vez que eu fiz concurso para professor. Eu já era formada há 8 anos, né? Eu me formei em biologia em 2007. Em 2015 foi a primeira vez que eu falei assim, cara, assim, cara, eu vou ter que fazer concurso pra professora, porque eu não tô arrumando emprego em laboratório. Eu não tô arrumando emprego pra nadar com os golfinhos. Eu não tô conseguindo sair daqui. e eu já tinha o Davi, porque eu engravidei do Davi na faculdade. Já tinha o Davi. E eu falava, você vou ter que trabalhar. O que que aparecia para mim? Era vaga em escola. Então eu falei, agora eu vou ter que dar o braço a torcer e vou ter que fazer o concurso para a escola. E muitas pessoas entram na educação assim, igual eu fui. Tipo assim, eu não quero ser professora e aí eu vou ficando e vou ficando e vou ficando. Só que no meu caso, eu sempre gostei. E aí, quando eu tive a oportunidade de sair para trabalhar com outras coisas, eu senti um tédio, porque, tipo assim, quem trabalha em escola sabe, trabalhar em escola, cada dia é uma novidade, cada dia é uma aventura, cadeiras. Assim, é um ambiente assim de muita gente, de muito barulho, de conflito. A gente está o tempo todo lidando com o conflito. E eu aprendi a gostar disso. Então, quando eu fui trabalhar em outra coisa, eu senti falta. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Gente, a gente não entra às vezes na educação porque a gente escolheu, mas a gente escolhe continuar. E a partir do momento que a gente escolhe continuar, a gente tem que escolher ser o melhor que a gente pode ser. E a gente sabe que a educação, tanto a pública quanto a privada, não é fácil. Cada uma, né, com os seus particulares. Tanto na escola pública quanto na privada, a vida de professor não é fácil. É por isso que todo dia está saindo aí que cada vez menos pessoas querem ser professores. E eu costumo dizer que, tipo assim, não é que não tem vaga. Tem vaga. Não tem profissionais bem capacitados. A gente tem que falar, assim, generalizando quantos professores se formam, mas que se formam bem. A maioria das pessoas que conversam comigo fala, Amanda, eu não sei, é uma vergonha, eu sou professora, é uma vergonha falar isso, mas eu não sei. Só que a partir do momento que você assume, você está disposto a aprender. E é a partir desse passo que a vida da gente começa a melhorar. E eu observei muito isso. E aí, em 2015, quando eu fiz o concurso para professora de biologia, que eu não consegui ser nomeada naquele concurso, mas eu falo, Deus sabe o que faz. Se eu tivesse sido nomeada lá, eu não estaria aqui hoje. E eu estou muito feliz aqui. A nossa família está muito feliz aqui. Então, assim, é muito legal. Assim, tudo que a gente está vivendo é por causa de um concurso que eu vi lá no PC Concurso e falei assim: e se eu fizesse o concurso para o Rio de Janeiro? E se? Nossa, ouvi tudo que vocês imaginam. Tudo, ouvi tudo. Assim, ouvi várias coisas ruins que iam acontecer se eu viesse para cá. E, tipo assim, foi tudo muito melhor do que eu imaginava. Mas isso só aconteceu, não é porque eu tenho sorte. Porque, tipo assim, não é só porque eu estudei também. É porque eu fui e fiz. E muitas vezes a gente não faz. Igual a Amanda, de 17 anos, lá do TRT. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a contar isso, as pessoas começaram a me perguntar, e aí eu falei assim, cara, e se eu criasse um curso? E se eu criasse um curso que eu pudesse dividir essas minhas experiências? E a gente que é professor, a gente tem muita experiência, assim, de vida, de, assim, diversidade, né? Diversidade de acontecimentos. Acontece de tudo com a gente. Então, assim, eu quis fazer esse curso. O projeto CEPAF foi criado para ajudar os professores que estão igual eu estava lá antes de conseguir ser efetivada e nomeada. Ai, Amanda, você está se achando, você fica falando toda hora que você foi nomeada em 3 concursos. Gente, eu esperei muito para isso acontecer. Sem brincadeira. O primeiro concurso que me nomeou, eu tinha feito a prova em 2016. Só Deus sabe o que eu passei em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. E assim, foi só em 2020 que começou a melhorar, financeiramente falando.
até 2019, foi assim, só na fé, só na fé. E assim, aqui, ó, tá dando pra ler? Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que ter é fé, e é fé na gente. Não é só deixar tudo pro Divino Espírito Santo, não. Porque não tem milagre, gente, não tem milagre. Então, assim, o primeiro áudio que, quando eu falei que eu ia fazer esse curso, eu perguntei se vocês se comprometiam. Que eu ia me comprometer a fazer as aulas explicando para vocês como que foi esse processo, e aí eu vou estar dando uma ajuda, né, assim, um auxílio na organização, no planejamento do estudo, e em troca eu quero o comprometimento de vocês de que eu não vou estar fazendo essas aulas à toa, né? Vocês vão ver e vão aproveitar isso. Ah, mas é só historinha? Vai ter muita historinha, porque essas historinhas, elas fazem parte para vocês verem que, tipo assim, não foi de uma hora para outra. E a gente tem que acreditar no processo. A gente quer o resultado para ontem. Eu sempre fui assim, eu queria o resultado para ontem. E assim, a partir do momento que foi em 2019, que estava muito ruim, mas muito ruim, assim, financeiramente mesmo. Eu estava no estado de Minas com 14 aulas, as minhas aulas foram só diminuindo, só diminuindo, só diminuindo, e eu era a próxima a ser nomeada. Eu fiquei muito puta, mas muito puta, assim, vocês desculpam o palavreado. Mas, tipo assim, como assim? Eu era a primeira, a próxima a ser nomeada. Eu escolhi a vaga e eu que estou perdendo essas aulas. Tipo assim, o justo seria que a última pessoa da listagem do concurso perdesse as aulas. E não eu que era a primeira. Só que no estado não tem lei, né, gente? Assim, assim, não posso cuspir no prato que eu comi, mas assim, foi o lugar que eu mais amarguei, foi por muitos anos. E aí, em 2018 estava aquela greve, aquela coisa, brigando para ganhar o piso. Olha quantos anos faz, e ainda continua a mesma coisa no estado. Então, aí, em 2018, eu falei assim: eu vou fazer pedagogia, porque tem mais vaga. Eu já sou professora mesmo, eu já estou gostando de ser professora. Então, eu só vou mudar o público, né? Eu vou atender as crianças menores. Tem mais vagas nas prefeituras para pedagogia. E as prefeituras, financeiramente, eram melhores do que o Estado. E aí foi por isso que eu comecei a fazer pedagogia. Na época, eu procurei o Polo Sigma, entrei em contato com a Wanda, e eu fiz o curso de pedagogia pela Unifac Veste. Muita gente falou que o curso não ia me formar, que o curso não ia me ajudar, que eu não ia conseguir passar em concurso. Aí, tá vendo aqueles livrinhos ali, olha, os que estão deitadinhos? Todos eles vieram no material da Unifacvest. Eu recebi esses livros. E é um material excelente, assim, é um apanhado de conhecimentos pedagógicos. Inclusive, as minhas aulas, elas saem dali. Porque eu resumi todos aqueles livros, eu fiz mapas mentais de todos aqueles livros. E quando eu encontrei esse material, eu falei, eu não posso jogar isso fora. Eu tenho que compartilhar isso. Eu não posso jogar isso fora. Tipo assim, se me ajudou, pode ajudar muita gente. E, gente, por pior que seja, assim, o resultado financeiro que a gente quer, eu não estou falando que a gente vai ficar milionário sendo professor de rede pública, pelo amor de Deus, mas eu estou falando a tranquilidade, da estabilidade e do vencimento ali, que você sabe que não falha, né? Alguns casos, às vezes, acontece, né, de falhar, mas já faz muito tempo, pelo menos, assim, que eu não sei disso acontecer. A sua segurança, a sua aposentadoria, né? A segurança de que ninguém vai cismar com a sua cara, de, eu não vou com a cara dela e vou perseguir ela até ela sair. Quando a gente é contratada, a gente pede para sair para ter paz. Eu já fiz isso várias vezes. Tanto que tinha um amigo meu que às vezes me via em edital e falava assim: a Amanda vai pegar, mas ela vai desistir, aí depois a gente pega. Porque eu não aguento, eu peço para sair. Tipo assim, eu prefiro não aguentar e pedir para sair do que fazer um serviço ruim. E muitas pessoas já falaram: você é boba, vai lá, faz do jeito que dá. E eu não consigo fazer isso, sabe? Assim, todas as escolas que eu entrei. Aí, quando eu começo a bacalhar, eu começo a faltar. Eu não sei se alguém aqui é assim. Quando eu estava contratada e eu começava a ficar infeliz, aí eu começava a faltar. E aí eu ia faltando, aí faltava reunião, aí quando eu pedia para sair. E assim, eu ainda tinha uma condição que eu podia fazer isso, mas a maioria das pessoas não podem, entendeu? Então, assim, é por isso que eu criei esse curso, porque você ser efetiva é você ter uma tranquilidade. Esse mês de janeiro de 2023 foi o primeiro ano que eu passei janeiro tranquila, totalmente tranquila, porque eu já era efetiva aqui no Rio. E eu fiquei super assim, ansiosa, porque eu tava grávida, né? E aí eu ficava assim, cara, eu tô grávida e agora? E aí eu lembro direitinho, o dia que eu contei pra diretora da escola que eu tava grávida, ela falou assim: você é concursada, você tem direito a ter licença, você não vai perder a sua vaga. Ela pegou na minha mão para falar isso para mim, porque uma vida inteira de contrato, de designação, de fazer o que querem com a gente, eu fiquei tipo assim, e agora, né? Mas estava tranquila. Foi o primeiro mês que eu passei janeiro tranquila na minha vida. E assim, quem é contratado, principalmente do estado de Minas, que eu tô falando muito isso, porque foi onde eu mais amarguei, gente. Assim, foi onde eu comecei, foi onde eu aprendi muito, mas foi onde eu mais amarguei. E aí a gente falava sobre o retorno financeiro. O retorno financeiro vem. O que eu fiz? Em 2018, eu falei, eu não vou mais fazer concurso que ganhe menos do que 4 mil reais. Tá? Isso foi meu pensamento na época, porque eu queria ter uma renda melhor. Hoje em dia, o piso é 3.800. Tem muitos, mas muitos lugares que não pagam 3.800. Então, tipo assim, naquela época, eu falei, eu não quero mais ficar fazendo greve, eu não quero mais ficar brigando, eu vou fazer para onde já paga o piso. Tanto que alguns locais que saíram falaram, você não vai fazer? Eu falei, não. Assim, eu já tinha feito alguns que pagavam bem. A Prefeitura de Varginha, que é legal. E aí, o que acontece? O retorno financeiro veio para mim em menos de 2 anos. Igual eu disse, não é de ficar rica, não é de ganhar milhões, é de ter a tranquilidade e receber o piso, que é o mínimo que está na lei, que a gente tem que receber. Todos os professores tinham que receber o mínimo que está na lei e não recebem. Então, em 2018, eu entrei no curso de pedagogia, e em 2020 foi quando, pela primeira vez, eu consegui 2 situações no início do ano, eu fiquei como supervisora e como professora. E aí foi o ano que eu trabalhei em 5 escolas, porque eu era supervisora em 4 escolas. Então, assim, foi o ano que eu mais trabalhei na vida. E aí veio a pandemia.
mas também foi o ano que eu mais aprendi. Inclusive, aprendi isso que a gente está fazendo aqui. Aulas online, toda essa tecnologia de estar em aula síncrona, Google Drive, apresentações, tudo isso que eu aprendi, e desde então que eu queria colocar um curso no mundo. E aí eu falei assim, sobre o que que eu vou fazer esse curso? Assim, eu fiquei muito, muito tempo perdida do que seria o curso que eu iria fazer. E aí eu falei assim, gente, a minha vida ainda está linkada com fazer concurso. Eu olho o site PCI Concursos até hoje, e agora eu não estou procurando concurso mais. Agora eu quero continuar na Prefeitura do Rio e ter os meus cursos digitais. E essa é a primeira turma. É uma turma inaugural que eu resolvi criar de forma online, gratuita, síncrona e assíncrona. A gente vai ter aula ao vivo, mas a maioria vai ser gravada, porque professor não consegue assistir aula ao vivo. Você assiste aula enquanto você está tomando banho, enquanto você está imprimindo atividade, enquanto você está cortando lembrancinha. A gente não consegue. A gente tem que ter aula gravada para a gente poder ir lá e falar assim: agora as crianças dormiu, a impressora já imprimiu tudo, eu já recortei as lembrancinhas, agora eu vou deitar, vou pôr meu fone de ouvido e vou assistir aula. E muitas vezes a gente vai dormir assistindo aula. Nossa, você não está aprendendo direito. Tá sim. Porque muitas vezes eu dormi lendo Jussara Hoffmann, eu dormi lendo Paulo Freire, eu dormi lendo a LDB, sabe? No outro dia eu lembrava onde que eu tinha parado para poder ler de novo, que eu já tinha dormido. E é assim, porque é o tempo que a gente tem. E o tempo é o que mais tem vindo de perguntas para mim. Como dividir o meu tempo? Essa primeira aula foi para conversar, para explicar para vocês como que foi que eu cheguei até aqui trazendo esse curso para vocês. E na próxima aula eu vou fazer um passo a passo de como a gente otimizar o nosso tempo e de 6 coisas que a gente precisa muito para passar em concurso. Muito. 6 coisas que a gente, sem essas 6 coisas, a gente não consegue. E aí eu vou explicar para vocês quais são essas 6 coisas. Eu vou terminar essa aula falando para vocês que uma das coisas que mais me ajudou a continuar, a não querer só o resultado, foi documentar a minha jornada. Como assim, Amanda? Documentar a minha jornada. Eu estava estudando, eu tirava uma foto e eu postava, eu pagava de nerd. A intelectual já tá postando livro. É assim. Que as pessoas falam quando querem nos criticar e nos julgar. Mas não importa, porque no final, quando eu vi o portfólio que eu criei no meu Instagram, tudo que eu tinha postado, eu falava Assim, minha filha, você não vai parar agora, você vai continuar. Você vai continuar, porque vai dar certo. Pode demorar, mas vai dar certo. E aí eu tinha muita fé que ia dar certo. E deu, assim, tá dando, né? Porque eu também ainda estou em processo, né? Eu consegui o que eu mais queria. Olha, a doida batendo a mão no computador. Eu consegui o que eu mais queria, que era ser concursada no Rio de Janeiro. Eu juntei 2 sonhos em um. E eu consegui porque eu não parei. E documentar a minha jornada foi uma coisa que me ajudou muito, mas muito mesmo. Assim, porque eu via o que eu já tinha feito. E às vezes você fala assim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí quando você olha o que você já fez, o que você já estudou, isso te dá um up, certo? Então, a tarefa dessa primeira aula, essa aula inaugural, em que eu estou me apresentando para vocês, dividindo a minha história, dividindo a minha vida com vocês, a tarefa que eu vou propor para vocês é essa. A primeira tarefa do nosso curso. Documentem a sua jornada. Hoje, a hora que você estiver assistindo essa aula, ou amanhã, ou depois, o momento que você receber essa aula, que você assistir essa aula, tira uma foto. Eu vou fazer até uma pose. Ó, eu vou fazer uma pose, você vai tirar uma foto agora. Tirou? Tira uma foto assistindo a minha aula. Marca cpaf, @amanda.faraco no Instagram. Essa vai ser a nossa chamada de hoje. A nossa frequência dessa aula vai ser você tirar uma foto comigo, marcar que você está comprometido em ser aprovado em um concurso pedagógico. E eu vou com você até a sua posse, que a gente pensa que é só fazer a prova e acabou, mas não é. Tem uma outra parte dessa história que eu ainda vou contar para vocês. Não é só fazer a prova e acabou. Então eu quero que vocês continuem comigo. Na próxima aula, a gente vai ter um plano detalhado de 6 coisas que a gente não pode deixar de ter para ser aprovado em concurso. E na terceira aula, a gente vai falar sobre a distribuição e a organização do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem aqui comigo. Eu vou deixar aqui o link com os nossos materiais. Todas as pessoas que responderem a chamada, igual eu já expliquei para vocês, vão receber um material online, digital, 100% gratuito, sobre teorias da aprendizagem. Então, a gente vai falar sobre Piaget, Vygotsky, Skinner, todos esses nomes que eu sei que vocês estão vendo nas provas anteriores do IBAN, da Fundação Carlos Chagas, da Fundação Getúlio Vargas, que vocês estão procurando, que eu sei. Então, todos esses teóricos, a gente vai receber um material gratuito dessa aula, certo? Então, não deixe de fazer a atividade proposta. Você vai ver como que vai melhorar o seu resultado. Comprometa-se publicamente com o seu objetivo, documente a sua jornada. Um beijo para vocês e até a próxima aula.